Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão sociológica. Então, na nossa aula de hoje, dia 7 de outubro, a gente vai discutir sobre o que é paternalismo, autoritarismo e populismo na história do Brasil e qual é o significado aqui dessas formas, dessas características, né, desses regimes políticos, tá certo? Então, bora lá. Olha só, o primeiro ponto, né, aqui o objetivo da nossa aula, que é a gente entender um pouco o que é esse populismo brasileiro, de que forma que o populismo ele está presente na política da América Latina, identificar o que é o autoritarismo, identificar suas características em ditaduras que o Brasil e a América Latina já sofreram, tá bom? Isso aqui é bem interessante para a gente se entender realmente enquanto um povo que vive dentro da América do Sul. É muito importante a gente entender essa identidade latino-americana, né? É bem engraçado porque muitas vezes a gente fala assim: ah, aquela pessoa ali é americana. E toda vez que eu vejo alguém falando isso, geralmente é uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, né? Parece que os Estados Unidos e a sua cultura é a cultura americana. E, gente, ali é a América do Norte, assim como o Canadá, né, que apresenta semelhanças e também bem muitas diferenças, mas ainda tem a América Central e nós aqui no Brasil, nós estamos dentro da América do Sul, em uma cultura latino-americana. Então, é fundamental que a gente reconheça essa identidade e aqui durante as nossas aulas de sociologia a gente vai discutir um pouco sobre as questões políticas, sociais, culturais presentes aqui na América Latina em relação à questão, à forma de governo, ok? Bom, então, primeiro, gente, para a gente entender aqui o que é paternalismo, populismo, autoritarismo, que são formas de governar, a gente precisa entender primeiro o que é o Estado, certo? Então, a gente já sabe que o Estado é uma unidade administrativa de um território. Não existe Estado sem território. O Estado ele é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, que organizam e que atendem, ao menos em tese, os anseios da população que habita o seu território. Né? Então, dentro, nós temos aqui no Brasil uma política que ela é dividida em três poderes. Então, a gente tem o poder executivo, judiciário, legislativo, e dentro do poder executivo a gente tem a prefeitura, as prefeituras das cidades, o governo do estado e a presidência da República. Então, o estado, na sua denominação, no seu conceito fundamental, é um território. Né? Não existe estado sem território. Então, por exemplo, o estado do Piauí é um território e que nós temos o governo do estado, que é uma instituição. Né? Então, dentro de um estado, do território, a gente tem o governo, que é ali a área do poder executivo, que é responsável por administrar esse território, que é responsável por garantir cidadania para essa população. Né? Nós temos as instituições também como a escola, né? Então provavelmente tu é um estudante de escola pública, então é uma obrigação do Estado te oferecer uma educação de qualidade e gratuita. Nós temos as prisões, né? Porque dentro de um estado, o estado que administra um território, se entende o quê? Que o estado ele é responsável por manter a coesão social. Né? Então, e cidadania é a junção de direitos e de deveres. Se eu, por exemplo, eu mato ou eu roubo uma pessoa, eu vou ser privada da liberdade, porque eu não sou uma cidadã, porque eu não cumpri com o meu dever, que é respeitar o outro, a integridade
a vida de uma outra pessoa. Então, por isso que nós temos prisões, porque se entende que uma pessoa que ela comete um crime, ela não é cidadã, então ela precisa ficar reclusa até que ela consiga se ressocializar, né? A grande questão quando a gente para aqui para analisar, é que é muito problemático o sistema carcerário brasileiro. Ele é um dos maiores do mundo. Eu acho que o Brasil ele só fica atrás dos Estados Unidos e é um sistema que a gente levanta muitas questões, porque muitas pessoas, quando elas estão dentro de um sistema prisional, quando a maior parte de quem está nesse sistema prisional hoje no Brasil, nem sequer foi julgado ainda, né? Então, é muita burocracia e entra também a questão, será que essa pessoa, ela de fato vai conseguir... a gente usa esse termo se ressocializar, né? Então, existem aí muitas questões que a gente ainda vai discutir aqui no decorrer do ano. Bom, também no Estado, as instituições como os hospitais públicos, o Exército, tudo isso aqui compõe um Estado, porque, teoricamente, tu precisa da polícia, tu precisa da saúde, da educação, da segurança para que tu consiga viver de uma forma saudável, para que tu consiga viver tendo qualidade de vida dentro desse território. Então, olha aqui a função do Estado. Qual é a função do Estado? Primeiro, é construir uma sociedade livre, justa e solidária, é garantir o desenvolvimento nacional. Lembrando que quando a gente fala Estado, não é apenas o governo do Estado. Aqui nós estamos falando do Executivo. E pode ser o quê? Prefeitura, governo e presidência. Ok? Então, outra característica do Estado é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como que ele consegue fazer isso? Obviamente, através de segurança, de saúde, de educação. A quarta função do Estado é promover o bem de todos, sem nenhum preconceito, independentemente da sua origem, da sua raça, da sua etnia, do seu sexo, do seu gênero, da sua idade e de qualquer outra forma de discriminação. Claro, gente, que existe aí a questão da teoria e da prática, né? Mas na teoria a função do Estado é essa. Bom, então vamos ver aqui o conceito de Estado na visão da sociologia, né? Primeiro, vamos entender aqui as formas de Estado que a gente já teve. Então, o Estado lá antigo, pré-moderno, né? Esse Estado antigo, nas civilizações antigas, surge em função da necessidade de organizar, de administrar uma grande quantidade de pessoas que estavam vivendo dentro de um único território. Então, envolve aí a questão do abastecimento, a questão da logística, da proteção do território de invasões de inimigos vizinhos, né? Então, é uma ideia de que o Estado antigo é aquela força que administra e que organiza um determinado local. Já o Estado moderno já é o quê? A partir do século XVI, surge como um projeto em que visava unir várias nações em torno, não apenas mais de uma disputa bélica, um conflito territorial, né? Mas em torno também de disputas comerciais, ali envolvendo as navegações marítimas, né? Nós já aprendemos as navegações marítimas europeias, ali a partir do século XV, em que Portugal e a Espanha foram pioneiros. Portugal é o primeiro país que Portugal consegue chegar fora do continente europeu, é o continente africano, ali em Ceuta, no Marrocos, no norte da África, por volta de 1415, no início do século XV. É o primeiro ponto em que Portugal vai parar e vai começar a desenvolver aquela ocupação e colonização também dentro daquele território, né? Então, Portugal, para vocês terem uma ideia, por que ele foi pioneiro? Porque Portugal
Portugal consegue se tornar uma monarquia nacional ainda durante o século XII. Então, consegue estabelecer as suas fronteiras e fala, olha, galera, beleza, agora isso aqui é Portugal, eu tenho fronteiras delimitadas. Esse é o meu território, esse é o meu estado. E ter essas fronteiras delimitadas, a ideia era importante justamente para estabelecer relações comerciais, né? Identificar quem são as pessoas que vivem dentro daquele estado, qual é a renda, quais são as necessidades que aquele território precisa. Certo? Então, aqui, a partir do século XVI, nós temos a formação das monarquias nacionais, que é o absolutismo. Então, Portugal, a Espanha, a França, a Inglaterra, são nações que vão se tornar absolutistas ali no final da Idade Média, na Europa. Então, nós já sabemos que o absolutismo é aquela forma de governo em que todas as decisões de uma nação ficam concentradas na figura daquele rei ou daquela rainha que são os representantes máximos da monarquia. Então, essa monarquia, ela concentra nas suas mãos as decisões políticas, econômicas, sociais, culturais, e é claro que a maior parte, né, da população não participa de nenhuma decisão, né? Não tem participação política de fato. Então, a ideia desse Estado moderno aqui, a partir do século XVI, era poder gerar uma centralização de poder, né? Uma centralização política, administrativa, jurídica e econômica em torno de um projeto de nação unificada. Bom, as relações de poder no Estado moderno, né? Como eu expliquei, absolutismo versus liberalismo vai estar ali no centro das discussões a partir do século XVI, principalmente isso aqui dentro de um continente europeu, né? E por que ali eu falo dentro do continente europeu? Porque quando a gente pensa aqui na América, o Brasil vai ser invadido por Portugal em 1500, no início do século XVI. Então, até lá, o Brasil, gente, os indígenas, mais de 6 milhões de indígenas vivendo aqui no território brasileiro, não tinham essa discussão, né? Para ficar dizendo, galera, a gente é absolutista, liberal. Claro que não. Era uma outra forma de administração do território, de acordo com os princípios ali indígenas, com as suas divisões sociais, né? Da mesma forma, não era absolutismo na Ásia ou no continente africano. E aí, lembrando, né, que o continente africano foi também ocupado desde a antiguidade, antes de Cristo, nesse calendário cristão, e que aqui nesse momento, século XV, também estava sendo ocupado por países europeus, né? E, claro, com um processo que se intensificou ainda mais no neocolonialismo, que já é durante o século XIX. Então, essa discussão absolutismo, liberalismo, tem muito surgimento dentro da Europa. Então, o que é o absolutismo? Acabei de explicar, né? É um sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa na época do Antigo Regime, que era esse período conhecido do século XVI até o século XVIII. Por exemplo, a França, ela deixa de ser absolutista no final do século XVIII com a Revolução Francesa, que nós já aprendemos aqui que a Revolução Francesa foi fundamental para o surgimento da sociologia enquanto ciência lá no século XIX. E o liberalismo é um conjunto de princípios e de teorias políticas que apresenta como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica, né? Então, nesse sentido, os liberais, eles são contrários ao forte controle do Estado na economia e na vida das pessoas. E aqui eu coloquei até na vida das pessoas entre aspas, né? Isso me faz muito lembrar que o Brasil, a nossa política, né? Que a gente tem uma galera que gosta de dizer assim, eu sou liberal na economia, mas sou conservador nos costumes. E aí, gente, essa pessoa ela não é liberal de jeito nenhum, porque a própria ideia do liberalismo é que o Estado ele não interfere em questões econômicas, mas ele também não deveria interferir nas questões que são individuais, nas escolhas individuais de cada indivíduo aqui dentro da sociedade.
Bom, agora nós já discutimos aí o que é o Estado, a sua função, o Estado, né, ao longo da história, e agora nós vamos ver aqui a perspectiva de Estado na sociologia clássica. Nós já sabemos, né, que tem 4 sociólogos clássicos, né, o Augusto Comte, né, considerado aí o pai da sociologia, porque foi o primeiro que começa a levantar essa ideia de que é preciso ter uma ciência também para poder explicar os fenômenos sociais, da mesma forma que a química, a física, a matemática conseguiam explicar os fenômenos da natureza. E a gente tem o Emile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Então vamos ver aqui a visão do Estado no Karl Marx. O Karl Marx, gente, ele é um defensor dos interesses. Para o Karl Marx, né, o Estado ele defende os interesses de uma classe dominante, porque nós já estudamos aqui sobre essa teoria de classes sociais do Karl Marx. A gente aprendeu que o Karl Marx diz que ao longo da história a humanidade sempre foi dividida, sempre houve uma classe que ela domina, que ela explora, e uma classe que ela é dominada e que ela é explorada. Então, na visão que isso é conhecido como a luta de classes. Então, para o Karl Marx, o Estado ele acaba defendendo os interesses da classe dominante, né? Porque o Estado ele tem ali privilégios com a classe dominante. E aí ele diz que o Estado ele usa o sistema jurídico e o aparato militar e policial também para poder gerar diferenças sociais, para que quem seja dominador continue dominando e para quem é controlado e explorado continue sendo explorado, né? Então o Estado aí para o Karl Marx ele é um defensor dos interesses das classes dominantes, né? Por meio de seus instrumentos de regulação, sistema jurídico, aparato militar e policial. Já o Estado, para o Emile Durkheim, é um organizador da vida social, né? O Emile Durkheim ele acredita que o Estado ele tem a função de gerar uma coesão social, uma harmonia, criar um sentimento de consciência coletiva, na ideia de que se nós estamos todos juntos, vivendo, ocupando um território, seria muito interessante que a gente tivesse esse sentimento de coletividade e não de individualização, de individualidade, né? Individualidade? Acho que existe essa palavra. Então, ele diz que o Estado, ao mesmo tempo que ele gera essa consciência coletiva, ele também vai te assegurar as tuas liberdades individuais, né? Tu poder ter a liberdade do credo, da locomoção, da expressão. Então, o Estado ele é um regulador na visão do Emile Durkheim, né? Vocês estão vendo aí, mais uma vez, o Karl Marx e o Emile Durkheim, eles dois, eles pensam muito diferentes, né, gente? E aí vem o Max Weber. O Estado, na visão do Max Weber, ele é um resultado do desenvolvimento da sociedade capitalista, né? O Max Weber ele defende muito a ideia de que à medida que a sociedade ela se transforma, vão surgindo novas necessidades. Então ele acredita que o Estado ele foi fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade capitalista, né? Inclusive tem essa expressão que para o Max Weber o Estado ele mantém uma relação de dominação de homens sobre homens. Então, é como se a própria sociedade ela entendesse que ela precisa de algo que nos controle, né, que nos regule. Né? Então, por isso que a ideia do o Estado é a dominação dos homens pelos homens, né? Porque senão entra muito aquela discussão que a gente tem entre ética e moral. Então eu pergunto, será que eu posso matar? Será que eu posso roubar? E a resposta é sim, você pode matar e roubar, mas você deve fazer isso? A resposta é que não, porque você está tirando o direito de uma outra pessoa, que é o seu direito à vida. Né? Então, para o Max Weber, o Estado ele tem essa função também ali, né, de dominar, de regular, que se entende que a própria sociedade ela necessita
desse controle. Então, percebam aí que são três visões diferentes, né? Esses três sociólogos, eles são considerados clássicos e os três aí, cada um tem uma visão diferente do que é o Estado. Bom, agora a gente, depois de ter entendido todo o que é o Estado, qual é a sua função, qual é a sua importância, agora a gente vai aqui falar também sobre formas de governo que estão presentes dentro do Estado ao longo da história brasileira. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o paternalismo. O que que isso significa? A prática paternalista, gente, ela acontece geralmente quando um candidato ou um governante oferece um favor em troca de algum outro benefício. Dessa forma, ao invés de representar honestamente apenas o interesse daqueles que o elegeram, o político abusa do poder que tem em mãos para se perpetuar em cargos ou atingir outras metas, né? Então, em resumo, nós vemos que a relação de representatividade, ela perde um amplo espaço para uma simples relações de troca, né? E aí o paternalismo, ele é também antiético, porque tu imagina, eu vou me candidatar, eu sou eleita e eu me torno prefeita da minha cidade. E aí eu não posso governar apenas para quem votou em mim, porque eu sou uma representante do povo. Eu sou uma representante para toda aquela cidade. E eu não vou representar apenas as pessoas que estão de acordo com os meus interesses. Da mesma forma que eu também não posso governar pensando apenas em uma relação de troca. Então eu chego em um determinado bairro que não tem saneamento básico e eu digo, olha galera, eu sou a prefeita da cidade, mas para eu poder gerar saneamento básico aqui no bairro de vocês, o que que vocês vão me dar em troca? E aí não é para isso, né, gente? O poder público não é para isso. O poder público não é para governar de acordo com seus interesses pessoais e individuais, né? A pessoa que ocupa um poder público, ela deve governar sempre pensando no coletivo. E aí é que é a grande questão. Porque se nós temos aqui inúmeras denúncias de pessoas que ocupam o cargo público, que roubam, que desviam verba pública, é justamente porque são pessoas que estão governando apenas de acordo com seus interesses, não estão levando em consideração a coletividade, as mudanças sociais, né? E aí é claro que com isso nós não temos nenhuma mudança, nenhuma transformação na estrutura da sociedade. Né? Outra característica aqui do paternalismo é que ele acontece em países ou regiões em que as condições de vida da população está marcada por grandes problemas, né? Por graves desigualdades sociais. E aí essa pessoa ela acaba se aproveitando dessa situação, né? Esse político ele facilmente atinge os seus objetivos ao conceder favores que usualmente resolvem de uma forma paliativa os dilemas daquele grupo social. Então, por exemplo, eu estou lá, eu sou prefeita de uma cidade pequena, né, mas urbana, precisa ter pelo menos 20 mil habitantes, né? E aí chega lá uma pessoa no meu gabinete dizendo, olha, Kelly, como eu estou aqui, sempre tem a piada, né, durante o período de coronelismo, da dentadura, né, que a galera vendia o voto até por uma dentadura. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente condena, a gente culpa aquela pessoa porque, teoricamente, ela está vendendo o seu voto em troca de uma dentadura. E aí, gente, a gente não deveria estar culpando essa pessoa, porque ela é uma vítima também do sistema, porque falta muita consciência política. Então, né, por toda uma questão que a gente também estuda aqui na sociologia sobre formação da identidade do povo brasileiro, essa ideia da corrupção, do jeitinho brasileiro, dessa vontade de tirar vantagens em cima de outras pessoas, a gente tem que pensar naquela pessoa, o líder político que está ocupando aquele cargo, que recebe um salário para desenvolver aquele trabalho, né? Então, ele é que não deveria estar desenvolvendo toda essa tática de troca
troca de favores, né? Então, tu imagina uma pessoa vivendo em uma extrema desigualdade social, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter o que morar. Ela vê na figura daquele líder uma possibilidade que ela poderia, né, mudar de vida, de mudar a sua estrutura, tá certo? Então não tem como, tá bom, gente? Eu quero muito que vocês pensem nisso aí, tá certo? Porque a gente acaba culpando a própria vítima. Pronto, e aí eu vou lá e eu dou uma dentadura para aquela pessoa. É o quê? Eu resolvo de forma paliativa a vida dela. Né? Eu não estou resolvendo o problema. Ela não tem dente, é porque a gente não tem acesso à saúde, a uma educação bucal. Então, eu estou dando ali uma dentadura, mas eu não estou resolvendo o problema daquela pessoa. Eu estou dando ali 1 quilo de arroz, mas eu não estou resolvendo o problema da fome dela, porque aquele quilo de arroz não vai durar a semana, o mês inteiro. Então, paternalismo, essa ideia do pater, do pai, né? Eu te resolvo um problema, mas eu quero algo em troca. É uma troca de favores. Bom, outro sistema, outra forma de poder político é o autoritarismo, né, ali marcando os regimes totalitários. Bom, a gente aprende que esses regimes totalitários, como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na Rússia, são regimes autoritários, violentos, que vão surgindo após a Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918, em que é o momento que essas democracias liberais elas entraram em descrédito, né? Os partidos políticos, as eleições, o voto direto, tudo isso começou a ser apontado como setores, né? Começou a ser apontados por setores da direita como os motivos para o conflito e a crise econômica. Né? Então, é uma estratégia também para poder enganar o povo, para dizer, olha, galera, não é a eleição, não é o voto, não são os partidos políticos que vão ter a possibilidade de gerar uma transformação na tua vida. Né? Então, surge essa ideia de que é muito importante defender o fim da democracia. Então, um regime totalitário como o nazismo na Alemanha, que vai crescendo logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Hitler nazista, ele cria toda essa teoria, né, de que, olha, a democracia é que é o grande problema. Então, o grande problema não era a Alemanha estar envolvida no imperialismo, explorando a Ásia, a África no século XIX, que essa é justamente o que causa a Primeira Guerra Mundial, né? Não é a Alemanha se envolvendo diretamente em uma guerra, diminuindo a sua industrialização, o comércio, a oferta de trabalho, o desenvolvimento da agricultura, né? Ele vai se justificar que era a democracia o que atrapalhava. E é claro, ele levanta esse discurso porque ele quer permanecer no poder, quer criar ali todo um poder, uma adoração em relação à sua imagem, né, gente? Então, os regimes totalitários, eles vão crescendo pelo mundo, principalmente aqui quando termina a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, essa ideia, né, eles começam a defender o fim da democracia liberal, a implantação de um sistema onde o poder ele ficaria nas mãos de poucos. E esse é o grande problema, né, porque se eu não vivo dentro de uma democracia, eu não participo das decisões políticas ali do meu país. Então, já o autoritarismo, gente, é importante a gente se ligar, porque muitas vezes ele é confundido com os sistemas totalitaristas, mas há algumas diferenças bem importantes. Uma delas é a questão ideológica. Enquanto no totalitarismo, que surge ali na Europa, quando termina a Primeira Guerra Mundial, né, principalmente a Itália, a Alemanha, que são os países que perdem a Primeira Guerra, começa a ter muito aquele sentimento de revanche. E aí o Hitler, por exemplo, ele se aproveita desse discurso, né? Então ele cria uma ideologia, né, que como fascismo, nazismo ou comunismo, né, em que tem um autoritarismo, uma ideia de que é preciso existir um poder único, um governo único, né? É dessa forma que se organiza os governos totalitários, em que essa visão de poder único, de
é muito forte na adoração desses líderes, né? Já no autoritarismo, o líder, ele não se apoia no partido. No totalitarismo, sim. Por exemplo, é o partido fascista, o nazista. Então, no autoritarismo, o líder ele não se apoia em um partido, né? Então, ele mesmo passa a ser a encarnação da ideologia. No autoritarismo também existe muita adoração desse líder. Isso não quer dizer que não haja perseguição ideológica, né? Os partidos progressistas, por exemplo, eram considerados ilegais em governos autoritários, né? Afinal, o autoritarismo ele é antidemocrático. Eu quero só que tu entenda que um sistema autoritário ele não tem de cara uma ideologia. Então, eu posso ser autoritária, usar da força policial para fazer as minhas ideias valer, mas não necessariamente eu preciso seguir uma ideologia, seja ela de esquerda, de direita, né, de centro, de extrema direita. Eu sou autoritária, não precisa ter uma ideologia que vá reger a minha forma de governo. No totalitarismo é o contrário. No totalitarismo tem a ideologia. Por exemplo, o Hitler, a sua ideologia era o nazismo, de que existia diferenças entre as pessoas de acordo com sua etnia. E aí a pergunta, né, aqui, então existiu regimes totalitários no Brasil? Gente, no Brasil não existiu nenhum governo totalitário, mas existiu governos autoritários. Isso porque, gente, aqui os governos autoritários, né, não tiveram uma ideologia de fato. Então a gente pode citar aqui a ditadura do governo do Getúlio Vargas, que ele entra no poder em 1930, mas é dividida essa era Vargas, né? O governo provisório até 34, o governo constitucional até 37, e de 37 até o 45 é o Estado Novo, que é conhecido como a ditadura varguista. Né? Então, Getúlio Vargas ele era autoritário porque ele perseguia quem era da oposição, né? Tiveram muitas prisões, muitas mortes, inclusive a própria pena de morte era até autorizada no Brasil. E aí depois a gente teve a ditadura civil-militar, que é de 1964 até 85, em que nós passamos 21 anos sem poder participar de nenhuma decisão política. Então, a ditadura militar ela não tinha uma ideologia, né? Embora levantasse muito aquela ideia de ser contra o comunismo, de como o comunismo iria entrar no Brasil, aquela história toda, né? Mas eles não eram totalitários, mas eram autoritários, porque passamos 21 anos sem poder votar para a presidência da República, houve muita censura, muita perseguição, muita tortura e também muita execução de pessoas que eram opostas, né? Não concordavam com a ditadura militar. Bom, outra forma de governo aqui, para a gente fechar, é o populismo, é uma estratégia, né? O populismo é um termo utilizado na ciência política para explicar práticas associadas a governantes, principalmente aqui da América Latina, durante boa parte do século XX. No caso do Brasil, essa palavra ela é muito utilizada para se referir principalmente ao período da nossa história que se estendeu de 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder e chega à presidência do Brasil, até 1964, que é quando é deflagrada a ditadura civil-militar. Então, durante todo esse período aqui, nós tivemos alguns presidentes e todos eles se basearam na ideia do populismo. Então, eu trouxe aqui as principais características. Por exemplo, uma relação direta, primeiro, relação direta e não institucionalizada do líder com as massas. Bom, a relação do líder populista com o povo era estabelecida por meio da influência do seu carisma sobre as massas, né? A gente pode citar aqui como exemplo o Getúlio Vargas, que era considerado o pai dos pobres, e aí deram outro significado que ele também era a mãe dos ricos, né? Então, aqui, ele criava uma relação direta com a massa, com a maior parte da população brasileira, que são os trabalhadores, né, gente? Então, ele cria essa ideia do carisma, né? Então, ele é simpático,
empático, ele acaba influenciando a visão do outro devido a esse seu comportamento popular. Porque o que é o popular? Imagina, né, ali nos filmes, aí na tua escola, quem é aquela pessoa popular? É aquela pessoa que todo mundo conhece, né? Provavelmente é aquela pessoa que ela acaba tendo uma relação amistosa, de boas com a maior parte da escola. Então, o populismo era isso, era a ideia de que existia um líder e que o carisma daquele líder acabava controlando a população. Outra característica é o forte nacionalismo econômico, né? Então, o que é o nacionalismo? É aquela ideia de que uma relação com patriotismo, com uma defesa do meu território, das minhas questões políticas, econômicas, culturais, sociais. Então, esse forte nacionalismo o Estado ele acaba participando de uma forma muito ativa das decisões políticas, né? Ainda citando aqui o Getúlio Vargas, é o momento que nós temos o surgimento de muitas empresas nacionais, né? Em que o Estado é que administra essa empresa. Outra característica aqui do populismo é um discurso em defesa da união das massas, né? Então, é um discurso que ele é voltado para poder conciliar, para poder unir as classes sociais que são diferentes. É claro que é um discurso muito complicado, porque quais são essas classes sociais? A gente aprende ali com Karl Marx. Existe a classe pobre e a classe rica. E, gente, são duas classes diferentes, né? Então, aqui o populismo, ele diz, não, galera, aqui é todo mundo igual, porque eu sou popular, porque eu vou gerar as mesmas condições de vida para todas as pessoas que estão ocupando esse território. É claro que fica muito mais na teoria. É por isso mesmo que o Getúlio Vargas, né, que é o exemplo que eu estou dando aqui, para facilitar, ele era conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos, porque ele dialogava e ele juntava essas duas classes que são muito diferentes e que têm, né, muitos ali opiniões, realidades de vida totalmente opostas, né? E aí, nesse sentido, o líder ele não falava em nome de uma classe específica, mas sim em nome da nação, né? Então, bate muito naquela tecla de que todas as pessoas elas são iguais dentro daquela nação. Ok, mas, gente, a gente precisa se ligar que sim, existem diferenças sim. Obviamente, né? Bom, a quinta característica, olha, liderança política baseada no carisma e no clientelismo. Então, o papel do líder desempenhado pelo político populista se sustenta muito no seu carisma e também na sua rede de favores, né? E o carisma, gente, não é aquela pessoa, é a pessoa bonita, é a pessoa comunicativa, é a pessoa que sabe se comunicar? Não necessariamente, mas é uma pessoa que conseguiu criar um discurso em sua volta, que é uma pessoa simples, que é uma pessoa popular, que é uma pessoa que consegue dialogar com qualquer classe social. É a pessoa que consegue dialogar com o milionário, com a classe média, com o pobre, pelo menos na teoria. E também se consegue se sustentar na sua rede de favores, né? Lembra muito isso aqui ainda lá na República Velha, o coronelismo, o clientelismo, a política dos governadores, que é aquela ideia de que eu governo trocando favores contigo, né? Então, nós somos clientes. Eu não governo necessariamente pensando em um conjunto como um todo, no coletivo, mas eu vou governar também levando em consideração o que vai ser vantajoso e interessante para mim. Outra característica do populismo é que é um frágil sistema partidário, né? Na definição clássica, as nações populistas elas possuíam um sistema partidário frágil, pois o poder político concentrava-se unicamente no líder e não nas instituições políticas, né? Então, o populismo, gente, é sim um sistema muito frágil, porque toda a atenção, ela é muito focada, ela é muito concentrada na figura daquele líder. Não é o partido político, é o líder. A prova é que nós temos aí governantes populistas que eles facilmente saem de um partido e vão para o outro.
Porque não interessa. O público, o povo, não vota no partido, vota levando em consideração quem é ele, a influência que ele gera no imaginário da sociedade, ok? E aí eu coloquei aqui na tela, né, que um forte exemplo de populismo no Brasil foi o Getúlio Vargas, que se enquadrou em todas essas características que eu coloquei aqui para vocês. Também coloquei aqui uma observação. Olha o que tem dentro de propagandas de governos populistas, uma forte propaganda. Essa própria imagem aqui do Getúlio Vargas, que era muito vinculada aqui no Brasil. Então, ele é o cara sorridente, ele é o bom velhinho, ele é legal, ele se importa com as crianças, com a população idosa, com os trabalhadores, ele se importa com as mulheres. E é um discurso que chama, justamente para criar no imaginário da sociedade que ele é um líder que, independentemente do partido que ele esteja, ele irá se preocupar com você. E em relação à propaganda, por exemplo, aqui no governo do Getúlio Vargas, ali na era Vargas, né, no período de ditadura, ele instaurou a Hora do Brasil, que era um programa de rádio e que basicamente, gente, era só para apontar características positivas do seu governo. E aí o populismo, ele é perigoso porque ele também não abre brecha ali para a oposição. Né? Então, Getúlio Vargas, o cara cria um jornal no rádio só para falar bem do governo dele. Ele não admitiu questionamento à oposição. E é claro que isso é muito perigoso dentro de um sistema democrático, porque eu preciso, enquanto uma cidadã, ver os dois lados para que eu consiga tomar a minha melhor decisão na hora de participar de um processo eleitoral. Ok? Bom, então nós encerramos aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender. Lembrando que em toda a aula eu sempre coloco as atividades, porque a atividade aqui é valendo frequência. Eu também deixo no slide lá no final o gabarito, então tu precisa responder essa atividade e entregar lá na mão do teu professor presencial. Beleza, gente? Então, aqui eu parei no slide 13, mas lá na plataforma vão estar todas as questões para que vocês possam responder. A segunda questão é sobre o conceito de Estado. A terceira, quais características abaixo não pertencem ao governo autoritário? E a quarta, também uma questão falando aqui sobre o populismo. E aí o gabarito está aqui no final da nossa aula. Tá certo? Bom, então nós estamos encerrando aqui. Eu espero que você tenha gostado, entendido. Na nossa próxima aula, a gente vai focar aqui sobre o populismo. Hoje foi muito no Brasil. Na próxima aula, a gente vai focar no paternalismo, autoritarismo e populismo na América Latina como um todo. Ok? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês e nos encontraremos na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.